Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019. É metade do dia, mais 10 minutos, meio-dia e 10. O escriba só consegue abrir os jornais agora. A Folha de São Paulo, como sempre, mais agressiva, traz uma parte ligada à saúde, dir-se-ia, uma parte ligada a sexo. Astro do NBA, em retrato feito em junho deste ano, símbolo de combate ao HIV, Earvin Magic Johnson faz 60 anos. HIV sob controle hoje em dia. Depois, inclusive, de ter sacrificado a vida de milhares e milhares de pessoas, inclusive do Cazuza. Cazuza parece a uma peça sobre ele a ser anunciada por aí. A Folha de São Paulo vem vindo, a Procuradoria-Geral da República, e com ação no Supremo, elevam pressão sobre chefe da Lava Jato. O Conselho da Procuradoria-Geral da República também está a examinar o que Deltan talvez haja praticado de extravagância enquanto lutando pela Lava Jato. O problema do moço, ele se vira. Ele precisa enfrentar isso porque, como diz aquela fábula popular, se tu faz para mama, mama faz para tu. A pessoa tem que estar sempre presente com o ideário de que pode ter uma contracarga enquanto acusa a outra, principalmente se houver alguma extravagância dentro do procedimento. Faz parte. A apuração faz parte do compromisso que se tem com a juridicidade do Estado. Aliás, o processo, o próprio Ministério Público diz teórica e doutrinariamente, os grandes juristas e os pequenos também o afirmam, que o processo criminal é um direito do cidadão. O cidadão tem o direito ao processo. O eminentíssimo Procurador da República tem a prerrogativa de ser processado. E é assim que funciona. Não significa que seja culpado de alguma anomalia, mas não se podia deixar, sob pena de um escândalo pela omissão, não se podia deixar de apurar as acusações contra ele postas. Isto aqui está na Folha, sim, está na Folha e deve estar no Estadão, que é posto abaixo deste jornal de quarta-feira. A Folha, como sempre, tem um pedacinho dirigido à saúde e outro pedacinho com vertente sofisticadamente sexual. Uma outra notícia correspondente a aspectos sexuais da vida humana. Uma ou outra notícia se diz, uma ou outra não está aqui, com certeza não vem nesta edição de quarta-feira da Folha, mas está num recorte que este cronista separou no meio da semana passada para examinar quando tivesse tempo. E esse recorte que o cronista separou para exame posterior
na semana que findou, estava sobre a mesa do cronista e vai ser examinado, ou pode ser examinado já, na chamada Folha Corrida da semana passada, segunda-feira, não, desta semana, não, da segunda-feira, 5 de agosto. Isto está sobre a mesa do cronista faz 10 dias, 9 dias. Segunda-feira, 5 de agosto de 2019, Coreia do Sul discute se permite ou não entrada de bonecas sexuais no país. Importou-se um lote muito grande de bonecas sexuais para a Coreia do Sul. E o que houve foi uma repulsa muito grande. As bonecas sexuais não são ilegais lá. E, segundo se afirma, não são ilegais aqui também. Mas há uma restrição lá na Coreia do Sul quanto à importação de materiais que corrompam a moral pública. As efígies são assemelhadas, quiçá, ao dialeto físico sul-americano, os entendidos que o digam, a foto vai logo abaixo e se poderá comparar com as premissas postas nos hábitos brasileiros, inclusive. Essa dimensão posta nas bonecas importadas na Coreia do Sul, essa dimensão é cuidada, se a memória deste cronista não falha, no relatório Kinsey, um grosso volume sobre o comportamento sexual das norte-americanas, mas esse comportamento seria habitual lá nos idos de 1950, em que as coisas eram diferentes, os compostos físicos das mulheres nos diversos países daquela data a esta se modificaram bastante, inclusive em relação às orientais, porque as mulheres daquela parte do mundo, elas estão hoje mais altas, têm o composto físico bem delimitado, são maiores, sim, são menos agudizadas nos olhos e, quiçá, ocidentalizadas, os entendidos que o digam. O escriba, que tem um interesse meramente teórico nessas coisas, apenas publica a foto abaixo, porque a questão é muito curiosa, sim. São bonecas, protótipos, importados aos milhares e com a entrada posta em discussão na Coreia do Sul. Aliás, relativamente às questões sexuais, elas têm sido tratadas ou cuidadas com uma dose bem maior de liberdade nos jornais, nos meios eletrônicos e entre as próprias mulheres que estão mais habituadas ao cuidado com essa característica da convivência humana. Então, vai a fotografia aqui da Coreia do Sul, com as bonecas apreendidas, a fim de que se diga se a proibição à importação deveria ou não existir. Aqui no Brasil se tem, com certeza, uma ampliação da disputa ou discussão sobre aspectos da sexualidade feminina e também
masculina, com abertura indiscriminada, inclusive dos chamados sex shops. Sex shops, antes prudentemente postos em esquinas discretas e hoje, inclusive, com exposição ou manifestação aberta em layouts e em fotos, inclusive, ilustrando muito bem as fachadas das instituições que se dão à venda desses produtos acessórios, sim, da atividade sexual normal. A seguir, o que se pode fazer? Examinar a nossa cronista da Folha, Mônica Bergamo, que publica, inclusive, uma foto do deputado federal Eduardo Bolsonaro, candidato a embaixador do Brasil em Washington, patrocinado pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff, ao lado, cumprimentando um desembargador muito engalanado e que é reconhecido por este cronista, o desembargador Mário Deviene Ferraz, que esteve na Fiesp, nesse jantar, uma figura muito digna, relembrando a este velho advogado criminal, que nos tempos em que era um dogmata, um doutrinador, quiçá, e era professor titular da Vetusta Universidade Católica de Santos, relembrando que foi professor desse eminentíssimo desembargador, que obteve os lauréis adequados após anos e anos de exercício da magistratura. Um pedacinho deste velho criminalista deve ter auxiliado o desenvolvimento intelectual desse desembargador, que é justamente admirado, conhecido e reconhecido por seus pares e por toda a advocacia criminal brasileira. Os parabéns ao desembargador Mário Deviene Ferraz, que este escriba conheceu quando ele, desembargador, era quase um adolescente iniciando seu amadurecimento intelectual. Este cronista fica muito satisfeito em sobreviver a ponto de poder acompanhar o aperfeiçoamento de seus ex-alunos. Isto aqui está na Folha também, e há uma característica muito curiosa posta hoje no jornal O Estado de São Paulo, Crescer. Acredita-se, correspondente à descoberta de que uma escultura antes colocada num dos parques deste município de São Paulo desapareceu. Onde está isto? O escriba viu essa notícia enquanto passava apressadamente pelo prontuário dos dois diários hoje de manhã. Vamos ver se localiza tal criatura. Passou-se eventualmente aqui por testes feitos em rins de suínos, de porcos, para a substituição daqueles órgãos doentes, hoje havendo centenas de criaturas aguardando vez turbilhonadas emocionalmente, enquanto a saúde
se esvai. Isso lembrou ao criminalista, ao velho criminalista, pode ser que seja apenas uma fabulação, mas lembrou de que nas suas leituras feitas há pouco ou há muito tempo, este escriba se defrontou com um comentário sobre a implantação de uma ponte ou uma válvula no coração do ator hollywoodiano, inclusive hollywoodiano, Robin Williams. Não se lembra este escriba se é americano ou inglês, creio que era em inglês. Puseram uma válvula extraída de porco numa parte do coração ou numa parte paralela do coração de Robin Williams. E Robin Williams, se também a recordação não falha, era judeu. E entre a raça judaica há, talvez, com certeza, uma certa irritação contra a implantação desse tipo de medicação ou de acessório físico, se quando advindo de porcos. Tanto que a carne é ingerida sem sangue. Se este escriba estiver errado, que seja prontamente submetido à oposição, mas isso também não tem grande importância. Mas o escriba se lembra disso. De qualquer maneira, há estudos no sentido de implantação de rins advindos de porcos no corpo humano. Havendo ou não oposição religiosa, quem tiver um problema dessa natureza não se há de preocupar se a peça implantada pertence ou não a um suíno sacrificado em benefício da humanidade. Fica aqui porque veio essa reflexão à cabeça do cronista, enquanto estava a examinar o passadio dos diários, hoje postos à sua frente. Quarta-feira, 14 de agosto de 2019, é hoje, para que não se fale que esse cronista está dando preferência à Folha em função do Estado de São Paulo. Quarta-feira, 14 de agosto de 2019, a página Metrópole A17 mostra uma fotografia exatamente dessa moça, estátua furtada na obra do Anhangabaú, escultura de bronze de 44, réplica da peça do Museu de Louvre. Sumiço foi notado em junho por funcionário do consórcio que toca projeto. Essa escultura já estava, segundo o cronista suspeita, com certa dose de certeza, já estava sem um dos braços, o braço esquerdo, faltava ali um dedo e havia supressão de outras porções. E em junho desapareceu e só foi descoberto tal sumiço agora. Por que o cronista teve a atenção despertada por isso? Porque já houve também em São Paulo, tempos atrás, o furto, a subtração da cabeça de Mackenzie, patrono da Universidade Mackenzie, cujo esboço, ou bronze este, que estava
editado ou edificado lá na esquina à frente ou próximo à Universidade Mackenzie, aqui numa das avenidas que levam à Avenida Paulista, talvez a Consolação. Quem sabe, se o cronista estiver errado também, que o consertem, não faz questão alguma de ser exato a respeito disso aí. Mas furtaram também, lá atrás, a cabeça de Mackenzie. Refizeram-na. Ela está lá muito orgulhosa e com muita razão, porque a Universidade Mackenzie é antiga e importante na cultura paulista e no aperfeiçoamento intelectual dos brasileiros. Dito isto, ainda pensando em esculturas furtadas, sumidas e ou recuperadas, o escriba automaticamente, por derivação das sinapses que vão buscar fatos e ocorrências passadas para trazer o contexto ao presente, este antigo escriturário de direito penal se lembrou de uma época muito bonita, muito saudável, em que esteve visitando Búzios, aquela cidade de praia linda, onde havia, sentada num banco, posta sentada num banco, uma escultura linda de Brigitte Bardot. E este cronista, quantos anos mais moço? 30 anos menos velho, quiçá, não se lembra muito desse tempo, só lhe perpassa pela memória a elegância e a beleza da moça. Este cronista tinha ou retratou-se, ou se retratou pudicamente, aliás, sem nenhum enlaçamento de natureza libidinosa, apenas com alegria própria ao amadurecimento que estava em meio, retratou-se ao lado da estátua de Brigitte Bardot, que naquele tempo já havia sido recomposta, porque aquela atriz famosa, aquela escultura, havia sido também decapitada, não, havia perdido uma parte de seu corpo para algum subtrator que não se arrependera. Então, os colegas e as colegas e terceiros que estiverem a ler e ver essa crônica de hoje, não se impressionem, nem tenham pensamentos extravagantes, porque aquela fotografia extraída pelo cronista foi quase evangelical aquele tempo. E é guardada até hoje para que o cronista se lembre de que já foi menos velho do que está hoje. E Brigitte Bardot continua lá. Há também uma relação que vem à mente do cronista para terminar essa manifestação diária, que precisa ser feita assim, para que este velho alfarrabista não entre em decadência intelectual. Quando o cronista esteve em Búzios, 30 anos atrás, talvez mais, havia no Ancoradouro um iate muito bonito, um catamarã muito grande, branco, imaculado nas velas que drapejavam ao vento, embora ele estivesse ancorado, e estava aquele iate liberto da presença humana, simplesmente descansava
naquelas águas mansas de Búzios. E o cronista, passando por lá, ainda nessa oportunidade, indagou a um marinheiro que havia por ali, porque não havia ninguém naquela embarcação. E o marinheiro contou uma história esquisita que vigorava no hábito dos habitantes de Búzios. Dizia-se que, anos e anos atrás, um casal aportara em Búzios, naquela barca lindamente fabricada e exponencial. E quedaram-se alguns dias por ali e a moça morreu, a mulher morreu. A criatura, segundo aqueles que sobrevivem em Búzios ou sobreviviam em Búzios ao tempo, a mulher era linda. E morreu, não se sabe por quê, faleceu. O marido, ou o companheiro, o namorado, amante, apaixonado, largou o catamarã magnífico ali em Búzios, ancorado. E daquele tempo à data em que este escriturário do direito penal esteve lá, mensal e pontualmente vinham os emolumentos adequados a que o barco fosse mantido impecável. E era verdadeiramente mantido em condições perfeitas, com as velas drapejando ao vento, mas sem qualquer pessoa dentro. E o sobrevivente, continue-se, nunca mais retornou a Búzios. Este escriba, embora nunca sendo um bom orador, aprendeu a falar alguma coisa com um belíssimo professor, que inclusive era gago, chamava-se Azevedinho. Isto nos fraldões da vida, há 40, 50 anos atrás, quando este argumentador estava começando a amadurecer na profissão. E Azevedinho ensinava que quando se estivesse a falar em público, se falasse sempre, constantemente, como em se tratando de uma terceira pessoa. Em outros termos, até hoje, aos 84 anos, este escrevente do direito penal, este falador velho, quando se põe a estimular um iniciante na advocacia criminal, diz: quando estiver falando em público, faça de conta que não é com você. Então, este antigo escriba faz de conta que não é com ele, porque sempre fica emocionado quando cuida dessa particularidade, aquela barca com as velas drapejando ao vento, em dias tristes ou sob um sol alegre, e naquele drapejamento a barca lá estava sozinha e se mantendo viva à custa de bom tratamento praticado por terceiros. O cronista fica emocionado sempre que vê uma barca à vela, porque é expressão, inclusive, da beleza feminina, da sua vitalidade, da sua espontaneidade e da manutenção da plenitude de comportamento em sociedade, ou não, simplesmente pelo fato de ser
mulher. Fica a crônica terminada. A Brigitte Bardot está aqui embaixo, pudicamente posta, pundonorosamente exposta, inclusive. Mackenzie fica lá na esquina de uma das avenidas paulistas. A escultura que foi furtada está em um lugar qualquer. As bonecas plásticas estão lá na Coreia do Sul, entrando ou não para a satisfação sexual dos coreanos. E la nave va.